Acabamos de ouvir um pequeno trecho, uma área da ópera Os Pescadores de Pérola, composta por Jorge Bizet em 1863. Queria começar um pouco com algum trecho um pouco mais poético, porque é impressionante como a arte tem a capacidade de trazer, transformar a realidade em poesia, em sonho, enfim. Esta ópera, como diversas outras óperas, concertos e principalmente balés, fizeram parte da minha formação erudita no Teatro Municipal do Rio de Janeiro a partir da década de 90. Uma década depois, fui convidado a participar do Carnaval Carioca, o maior espetáculo da Terra, que também é chamada uma ópera a céu aberto. Eu, desde lá, diria que mudei de palco, mas não mudei a minha linguagem, nem esse terreno de trabalhar com criação de espetáculos. Em 2012, já estava trabalhando na Beija-Flor de Nilópolis, e o senhor Anísio Abrão Davi, presidente de honra da Beija-Flor, me chama para ir para uma reunião, junto com toda a diretoria da Beija-Flor, para apresentar um novo enredo que seria Marquês de Sapucaí, o Mineirinho Genial. Era um enredo de homenagem ao Marquês de Sapucaí, enfim, quem dá nome à avenida mais importante do Carnaval Carioca, que é o Sambódromo, e lá o senhor Anísio chega na frente de todos e fala: Marcelo, minha conversa é direta com você. Nós precisamos de uma grande comissão de frente. Você sabe que hoje em dia a comissão de frente se ganha, perdão, o carnaval se ganha na comissão de frente. Então, se você trouxer para mim, consegue aí uma mágica, uma solução do Marquês de Sapucaí surgindo, a gente consegue já entrar de forma arrebatadora na avenida. Diante dessa situação, a gente que trabalha com criação, primeiro fica perplexo porque, por exemplo, essas soluções de uma idealização, de uma ideia de comissão de frente, não são soluções simples que você compra num supermercado, acha num shopping, né? Envolvem um conjunto de aspectos que não são assim tão fáceis da gente tentar resolver daquela forma. E ali, diante dele, eu estava sentado e tinha uma vista do mar maravilhosa da casa dele, e olhando ali me deu um insight e falei assim: senhor Anísio, nós somos pescadores de pérola. Fez-se novamente um silêncio, e eu tentei explicar: nós, como pescadores de pérolas, nós nos lançamos ao mar em busca dessa pérola, em busca dessa joia, mas não há garantia alguma de que a gente vai entrar nesse oceano e vai encontrar essa pérola ali, de uma forma quase que nos esperando. É uma situação que a cada dia você puxa o fôlego e vai mais a fundo, ao ponto de, às vezes, poder se perder e nem conseguir voltar. É sempre uma angústia o processo de você entrar em busca de um conceito de uma ideia artística que possa resolver o que é uma comissão de frente. E ali ainda tentei, de uma certa forma, colocar uma questão seguinte: a comissão de frente não é mais como antigamente, uma comissão de frente que vem com a velha guarda, com os baluartes da escola, que vem naturalmente apresentando a escola e saudando o público. Uma comissão de frente hoje é como se fosse um clipe, um trailer de cinema, daqueles que a gente vê aquelas imagens e percebe que a gente está diante de alguma coisa que nos instiga a voltar ao cinema e assistir aquela obra. Comissão de frente tem que ser uma síntese, um resumo que traga uma força de abertura, como se fosse um verdadeiro cartão de visita para a escola. E ali eu tentei explicar que eu tento utilizar 3 ferramentas básicas para uma criação. Inicialmente, obviamente, a pesquisa do tema. Você tem que saber, bom, quem é o Marquês, em que época o Marquês viveu, qual era o ambiente histórico da época, enfim, tudo que cercava aquele momento que pretende falar do homenageado. Depois, entra a questão da observação. Como qualquer ator que vai analisar um personagem,
ele tem que se inteirar cada vez mais de como esse personagem se veste, como que ele atua, como que ele fala, como que ele articula. Você tem que não só se aprofundar em torno daquele personagem, como também tudo que o cerca. Então, às vezes, a gente tem que usar uma coisa que é muito importante em Carnaval, que se chama efeito paralaxe. Efeito paralaxe é quando a gente enxerga um determinado objeto e esse objeto te propõe uma forma, mas ao você modificá-lo, ele ganha uma nova perspectiva estética, e ali é um portal para você descobrir N possibilidades. Eu vou falar rapidamente de um exemplo que me aconteceu nesse ano, em que eu estava no sítio da minha sogra, e lá passeando pelo campo, de repente vi um objeto abandonado ali no meio do mato, e eu tentei retirar aquilo pesava meia tonelada, era uma coisa impossível, eu pedi ajuda às pessoas que estavam próximas de mim, e ao levantar aquele objeto, ele é uma carroça de boi, mas ao verticalizá-lo, novamente me surgiu uma ideia perplexa, que aquilo remetia a uma igreja. A gente via aquele centro dessa carroça, que parecia uma porta, logo em seguida o mastro, e no final uma cruz. E essa cruz, justamente, quando ela está deitada, é a cangalha onde você amarra os bois. Ali ficou claro para mim que eu tinha a possibilidade de uma síntese de como contar o enredo do homenageado do Marquês de Sapucaí, que ele é de Sabará, da região de Ouro Preto, Mariana, daquele esplendor do barroco, da arte do Aleijadinho, das grandes igrejas mineiras. E além desses dois aspectos, dessas duas ferramentas, outra ferramenta que é muito importante utilizar eu diria que é a questão do lado lúdico, como diria Domênico de Masi, a importância do ócio criativo. Como é importante você ter um tempo para você relaxar, para você se descontrair, para que você tenha esse tempo, que eu diria que é para você não só relaxar, para você respirar e ter um tempo. E aí, quando a gente fala respirar, também é se inspirar. Então, esse timing é fundamental para que você consiga ter a liberdade de quebrar determinadas resistências dos processos muito rígidos, do que você mesmo se pressiona. E aí eu volto a usar um outro exemplo que me aconteceu em 2002, quando eu estava trabalhando na Unidos da Tijuca, e o enredo era sobre a língua portuguesa. E o que eu tinha que dizer? Eu tinha que dizer como a língua portuguesa atingiu os 5 continentes, como ela se disseminou pelos 5 continentes. No início, parece uma situação intransponível como que a gente vai resolver essa situação. E eu me lembro que eu tinha ido num domingo de manhã almoçar, e minha filha, que está aqui presente, inclusive, ela naquela época só tinha 7 anos, ela me pergunta assim: pai, faz um aviãozinho para mim? E a gente estava ali na recepção do restaurante, falei: filha, aqui não tem como fazer aviãozinho, mas peguei um guardanapo, e eu falei assim: olha, eu não tenho como fazer um aviãozinho não, mas eu posso fazer esse barquinho de papel para você. Nessa hora que eu estava manipulando esse origami, caiu aquela ficha que eu disse: é aqui que eu tenho a solução, justamente para contar como a língua portuguesa se disseminou pelos 5 continentes. Era uma possibilidade de imaginar, aí era uma coisa de ligar pontos. A língua portuguesa foi estruturada basicamente por Camões, e aí eu imagino que a primeira página dos Lusíadas se desprende do livro, e nesse momento ele começa a ganhar forma através dos navegadores, e assim ele vai e atinge os 5 continentes. Depois eu te devolvo. E, então, agora, independente dessas etapas, fazendo sucesso ou não, sempre a gente ouve aquela frase quando vai recomeçar um novo ciclo. E alguém chega e diz: Marcelo, você precisa se reinventar, você está se imitando muito, toda hora é a mesma coisa, um barquinho aqui, um elefantinho ali, o que você pode... E esta é uma situação complicada, porque nós precisamos desenvolver técnica. Técnica é aquilo que nos garante um resultado de qualidade a cada ano. Você precisa de técnica para desenvolver alguma coisa que te dê garantia daquele projeto.
Por outro lado, quando você necessita de criatividade, você precisa justamente rasgar as receitas dos velhos conhecimentos técnicos para você poder emaranhar nessa situação de você perceber que você tem que entrar num universo que, de repente, você não tem rota certa. A criatividade é justamente você se entregar nesse vácuo da incerteza, que é se saber se você consegue ou não chegar a um determinado resultado. Mas, por fim, um detalhe que eu acho importante, quando nós falamos de técnica e criatividade, é que criatividade, de uma certa forma, às vezes fico pensando o seguinte, é como você convidar o diabo para dançar em torno do precipício. É sempre um processo que você está no fio da navalha. Einstein tinha uma frase que dizia muito a respeito da importância da imaginação. Ele dizia assim, a imaginação é mais importante do que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado. Agora a imaginação abraça o mundo. Isto é uma coisa que me toca sempre muito, porque, afinal de contas, nós artistas sempre temos que ter dentro de nós uma bússola que aponte para uma direção e diga que o caminho pode ser, a viagem pode ser a mais louca possível, mas o navegante não. Eu sou Marcelo Misaelides, eu sou um artista e eu sou um pescador de pérolas.